sejamos todos um, como tu és em nós, onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Olá, boa noite, quarta-feira de novo, e aqui estamos nós para mais uma edição do nosso estudo bíblico virtual. Damos as boas-vindas a todos com grande alegria no coração e damos as boas-vindas de maneira muito especial aos que nos visitam. É uma grande alegria ter visitantes em nossa companhia. E nós esperamos que, ao estudar a Bíblia conosco, ao participar desse encontro virtual, você, querido visitante, seja edificado pela poderosa palavra do Senhor. Irmãos, domingo passado tivemos a ministração da Ceia do Senhor, e no próximo domingo teremos também a ministração da Ceia do Senhor por ocasião do culto vespertino. Se você não conseguiu se inscrever, não conseguiu vaga para participar do culto presencial do último domingo e também não conseguiu para o próximo domingo, dia 13, saiba que nós vamos ministrar a ceia também no terceiro domingo, dia 20, por ocasião do culto vespertino. E nós vamos, inclusive, dar prioridade para as inscrições daqueles que não participaram presencialmente de cultos durante o mês de setembro. Então, se você não teve a oportunidade de participar da ceia no mês de setembro, você faça a sua inscrição para o dia 20 e você terá prioridade. Até o dia 16, na quarta-feira, nós vamos receber inscrições somente daqueles que ainda não participaram da ceia no mês de setembro. Até o dia 16. Dia 17, na quinta-feira, aí nós vamos liberar as inscrições para todos. Assim, nós vamos garantir a participação de toda a igreja, o acesso de toda a igreja no sacramento da ceia do Senhor. Então, vamos continuar
orando a Deus e esperando que Ele nos dê a bênção de nos vermos livres de todas estas restrições. Mas por enquanto tem que ser assim, com inscrição prévia. Muito bem, nós vamos ter agora uma participação musical e logo depois nós vamos retomar a nossa série de estudos a respeito da nossa união mística com Cristo. Hoje nós vamos analisar Efésios capítulo 1, versos de 3 a 14. Então apanha lá a sua Bíblia, fique aí preparado para participar do estudo bíblico com a Bíblia aberta. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a fluxo, cada momento com Cristo Jesus, cada momento me guia, Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na luta moral, resisto ao erro, ao pecado fatal, bem alto erguendo a bandeira real, cada momento mais firme e leal, cada momento me guia, Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na ressurreição, eu já desfruto eternal redenção. Nele jamais esperamos em vão, cada momento concede perdão, cada momento me guia, Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guiar. Cada momento me guia, Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Muito bem, vamos então ao nosso estudo bíblico de hoje. Já apanhou aí a sua Bíblia? Se apanhou, prepare-se, abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1.
No estudo anterior, na última quarta-feira, eu dei 3 razões pelas quais você deveria ter interesse pelo assunto que estamos estudando, a união mística com Cristo. Eu dei 3 razões pelas quais você deveria ter interesse em estudar a nossa união mística com Cristo. A primeira razão foi porque Cristo é a pessoa mais importante do universo, é a pessoa mais importante da história. Se você tem ligações com a pessoa mais importante do universo, você deveria se interessar por entender melhor a natureza destas ligações. A segunda razão que eu dei para que você tenha interesse em estudar sobre a união mística com Cristo é porque toda sorte de bênção nos é concedida por Deus por meio desta união com Cristo. Então, você deveria se interessar para entender melhor esta união, uma vez que dela procede toda sorte de bênção. E a terceira razão que eu dei para estudarmos este assunto é que o estudo desse assunto vai ajudar você a desfrutar melhor a sua experiência cristã. Então, eu espero que você esteja motivado, eu espero que você esteja interessado em saber mais a respeito da união mística com Cristo. Hoje eu quero conversar um pouco com você a respeito das raízes eternas desta nossa união com Cristo. E o nosso texto hoje é Efésios capítulo 1, versos 3 a 14. Então, abra aí a sua Bíblia, Efésios 1, 3 a 14. Eu vou ler, acompanhe aí com atenção, acompanhe com interesse, acompanhe com fé a leitura que farei na palavra de Deus. Diz o seguinte, Efésios 1, 3 a 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, vamos orar pedindo a Deus a bênção da iluminação. Deus bondoso, damos-te graças por nos permitires mais uma vez nos debruçarmos sobre a tua palavra, a Bíblia Sagrada, e pedimos-te ao Senhor que abençoe o nosso tempo de estudo. Que o teu Espírito desvende os nossos olhos, a fim de que possamos contemplar nas páginas da Escritura a tua glória. E que ao vermos a tua glória nas páginas da Bíblia, nós sejamos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Jesus, nosso Redentor, em cujo nome nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta de natureza mais geral que as demais cartas do apóstolo Paulo. Ela tem uma natureza mais abrangente. Diferentemente do que ocorre com as outras cartas de Paulo, a epístola aos Efésios não parece ter sido escrita para atender a uma necessidade de uma determinada igreja. Em lugar de focalizar uma igreja específica numa situação específica, a carta de Paulo aos Efésios focaliza o eterno propósito de Deus. Paulo começa a sua carta com esta doxologia. Você já sabe que uma doxologia é uma expressão de louvor, é a verbalização da adoração do coração. E no texto grego original, os 12 versículos que acabamos de ler, eles formam uma única sentença gramatical complexa. Esses 12 versículos compõem uma única expressão de louvor, uma única expressão de adoração a Deus. Mesmo no português você pode perceber que não se pontua as frases com pontos finais. Portanto, o que acabamos de ler é uma única sentença longa e bem construída de louvor e adoração a Deus. É como se Paulo expressasse a sua adoração em um só fôlego. Paulo está aqui adorando a Deus por causa do plano eterno que Deus elaborou. Então, antes de qualquer coisa, eu quero chamar a sua atenção para o verso 9 aí desta passagem que acabamos de ler. É que existe algo espantoso aí, algo tremendo é dito aí no verso 9. Dê uma olhada aí. Paulo diz que Deus está desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Irmãos, notem bem. Olha o que Paulo está dizendo aí, que coisa magnífica, que coisa tremenda. Deus está desvendando-nos
o mistério de sua vontade. Observem, Paulo está dizendo que Deus está nos revelando o mistério da sua vontade. Irmãos, pensem um pouco nisto. O que está sendo dito aí é algo simplesmente fabuloso. Nós precisamos perceber aí a grandeza do que está sendo dito por Paulo e a grandeza do que esta passagem está colocando diante de nós. A Escritura está aí, nesta passagem, nos revelando um pouco da mente eterna de Deus. Estamos tendo, por meio desta passagem, a permissão, olha que coisa maravilhosa, a permissão para penetrar um pouco os mistérios de Deus. Então, ao lidar com passagens como esta, nós precisamos fazer isso com temor e tremor. Nós precisamos lidar com passagens como esta com toda a humildade. Aliás, com toda a Escritura precisa ser assim. Mas em passagens como esta, eu tenho dito, a gente precisa tirar as sandálias dos pés, porque estamos pisando terra santa. Estamos lidando com realidades que estão muito além da nossa capacidade de compreensão. Paulo está dizendo aí que Deus está desvendando-nos o mistério da sua vontade. Deus está nos revelando as raízes eternas do seu plano. Ele está nos dizendo a respeito da concepção do seu plano. É isso que significa o que está dito aí no verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Irmãos, vejam que revelação maravilhosa temos aqui. Notem para onde esta passagem está nos levando. O que está sendo dito aí no verso 9 é que há um plano elaborado por Deus e que a história obedece a este plano previamente elaborado por Deus. E agora, nesta passagem, nós estamos tomando conhecimento deste plano. Deus está fazendo revelações a respeito deste plano. Deus está desvendando-nos o mistério da sua vontade. Que coisa tremenda! Que coisa fabulosa nós temos nesta passagem. Aqui nós estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco a mente de Deus e as raízes eternas do seu plano. Agora vejam uma outra expressão aí no verso 9. É a expressão segundo o seu beneplácito. Então, o verso 9 está dizendo que o plano foi concebido segundo o beneplácito da vontade do próprio Deus. O que é isso? Irmãos, isso significa que ao elaborar o seu plano, Deus agiu segundo o prazer da sua vontade. Deus agiu segundo o seu próprio desejo. O que está sendo dito aí
é que ao elaborar este plano, Deus não pediu conselhos a ninguém. Ninguém o orientou na elaboração deste plano. Ninguém foi o seu conselheiro. O plano foi elaborado, diz aí o verso 9, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos, e notem que esta ideia é repetida outras vezes nessa doxologia. Eu estou chamando a sua atenção para o verso 9, mas dê uma olhada aí no verso 5. Observe aí o verso 5. Diz que é segundo o beneplácito de sua vontade. No verso 9 que estamos focalizando, diz segundo o seu beneplácito. E no verso 12 a ideia é repetida. No verso 12 diz que é segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, Deus mesmo elaborou um plano como melhor lhe pareceu, segundo o prazer da sua própria vontade. Que revelação tremenda a Escritura faz a nós nessa doxologia. Agora, vejam que no verso 5 é dito que Deus nos predestinou para Ele segundo o beneplácito de sua vontade. Então, notem, Deus nos predestinou para Ele. Isso significa que nós fomos incluídos neste plano. Que coisa tremenda! Que coisa fabulosa! Que coisa maravilhosa! Eu e você fomos incluídos neste plano elaborado por Deus. Mas, que fique bem claro, nós fomos incluídos neste plano, diz aí o verso 5, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, o que isso significa? Isso significa que quando Deus elaborou este plano, Ele incluiu a você, Ele incluiu a mim, simplesmente porque este foi o desejo dEle. Simplesmente porque este foi o prazer dele, foi o prazer da sua vontade. Esta é a única explicação para a nossa participação neste plano. A razão não está em nós, a razão está nele. Nós não fomos incluídos por sermos melhores em alguma coisa. Nós não fomos incluídos por termos feito algo. Não é por sermos mais obedientes. Não é por sermos mais atraentes. Não. Absolutamente não. O verso 5 diz que Ele nos predestinou, isto é, Ele nos incluiu no seu plano, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nós não fomos incluídos por algo que estivesse em nós mesmos, mas por causa do prazer da vontade dEle. Olhemos novamente para o verso 9. Lá diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo.
Eu agora quero frisar este finalzinho do verso 9, a expressão que propusera em Cristo. Irmãos, esta expressão significa que quando Deus elaborou o seu plano, quando Deus arquitetou o seu plano, quando ele concebeu o seu plano, ele deu a Cristo o lugar central. Tudo foi pensado, tudo foi elaborado, tudo foi concebido, tendo Cristo como o eixo central em torno do qual tudo gira. O plano, então, foi arquitetado, tendo Cristo no centro. É importante a gente frisar isso. Você e eu, como vimos ainda há pouco, fazemos parte do plano, mas nós não somos o centro do plano. Nós somos coadjuvantes. O papel principal nesse enredo não é nosso. O protagonista é Cristo. Isto é muito importante frisar, porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós queremos viver a vida cristã como se nós fôssemos os protagonistas. Mas isso não é verdade. Isso é não entender a vida cristã. E quando você deixa de entender isso, isso atrapalha o seu desfrute da experiência cristã. Então, saber que Deus pensou em nós antes da fundação do mundo é uma revelação magnífica. É algo maravilhoso demais. Mas que fique bem claro, ele não pensou em nós como o centro. Ele não pensou em nós como o eixo central. Ele pensou em nós não como protagonistas, mas como coadjuvantes. Cristo é o eixo central. Veja como é que isso está claro aí no verso 10. Dê uma olhada no verso 10. O verso 10 diz que o propósito deste plano é fazer convergir nele, isto é, em Cristo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, o plano foi elaborado tendo Cristo como centro. Irmãos, notem como esta ideia de Cristo como centro é enfatizada vez após vez nessa doxologia que estamos analisando. Veja quantas vezes aparece expressões como em Cristo, no Senhor, nele, no amado. Aliás, estas são expressões muito usadas pelo apóstolo Paulo para falar da nossa união com Cristo. Ele usa estas expressões mais de 160 vezes em suas cartas. Notem como ele repete essas expressões nessa doxologia. Dê uma olhada aí na sua Bíblia. Final do verso 3, em Cristo. Olha o verso 4, assim como nos escolheu nele, isto é, em Cristo. Veja o verso 5, diz aí que nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Olha o final do verso 6, no amado. Olha o verso 7, no qual, isto é, em Cristo, temos a redenção. Olha o final do verso 9, em Cristo.
Olha o verso 10, fazer convergir nele. Olha o verso 11, nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Olha o final do verso 12, aparece a expressão em Cristo. Olha o verso 13, começa em quem? Em Cristo. Olha no verso 13 ainda, tendo nele também crido, isto é, tendo em Cristo também crido. Então, todo o plano foi elaborado tendo Cristo como centro. Tudo acontece nele. Ele é o centro. Ele é o eixo em torno do qual tudo gira. Mas, irmãos, outra pergunta ainda sobre este plano é: quando foi que este plano foi concebido? Quando foi que este plano foi elaborado? Quando foi que ele foi arquitetado? Dê uma olhada no verso 4, olhe aí na sua Bíblia. O verso 4 responde, diz que ele foi arquitetado antes da fundação do mundo. Então, notem bem que revelação tremenda esta passagem faz. Aí está sendo dito nesta passagem que na eternidade, antes que qualquer coisa existisse, Deus arquitetou um plano e ele deu a Cristo um papel central neste plano. E ele incluiu você e a mim neste plano. E ao nos incluir neste plano, ele nos concebeu numa relação especial com Cristo. Então, o meu ponto hoje é o seguinte: a nossa união com Cristo tem as suas raízes na eternidade. Antes da fundação do mundo, Deus pensou em você como estando unido a Cristo. Olha que revelação tremenda. Olha que revelação fabulosa, magnífica. A nossa união com Cristo tem raízes na eternidade. A nossa união com Cristo tem raízes no plano elaborado por Deus antes da fundação do mundo. Mas ainda há outro detalhe muito importante nesta passagem, nesta doxologia de Efésios. Observe aí que há uma divisão natural, aliás, há três blocos, há três divisões naturais nesta passagem. O primeiro bloco de versículos, a primeira divisão, é composta aí pelos versos 4 a 6. Então você pode considerar aí esta a primeira divisão. Se você dividir em três blocos de versículos, versos 4 a 6 compõem o primeiro bloco. A segunda divisão é composta pelos versos 7 a 12. Então você tem aí uma segunda divisão. E a terceira divisão é composta pelos versos 13 e 14. E notem, cada uma destas divisões focaliza uma das pessoas da Trindade. Olha aí, o foco da primeira divisão, versos 4 a 6, é a pessoa do Deus Pai, é a obra de Deus o Pai. Olhe agora a segunda divisão, versos 7 a 12. O foco da segunda divisão é a pessoa do Filho, é a obra de Deus o Filho. E o foco da terceira divisão
versos 13 e 14, é a obra da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. É Deus o Espírito que é focalizado aí nesta terceira divisão. O que isso sugere para nós? Isso sugere que as três pessoas da Trindade estão envolvidas na elaboração e na execução deste plano. Quem elaborou este plano? A Santíssima Trindade, o Deus Trino. Os teólogos chamam isto de pacto da redenção. Os teólogos entendem que a elaboração deste plano é o resultado de uma aliança, é o resultado de um pacto que foi firmado antes da fundação do mundo entre as pessoas da Trindade. Então, as pessoas da Trindade estabeleceram entre si, na eternidade, um plano, um pacto, uma aliança que resultou neste plano. Então, o plano foi elaborado antes da fundação do mundo pelo Deus Trino. E ainda há outra coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção. É o propósito maior deste plano. Com que propósito as pessoas da Trindade elaboraram este plano na eternidade? Observem aquelas três divisões. Cada uma daquelas divisões, ela termina com a expressão em louvor de sua glória. Cada uma daquelas seções encerra com esta expressão. Confira aí, verso 6 termina com em louvor da sua glória. Olha o verso 12, você vai encontrar no verso 12 a expressão em louvor da sua glória, e também no verso 14 você vai encontrar a mesma expressão em louvor da sua glória. Então, isso responde à pergunta: com que propósito Deus Trino arquitetou este plano? Com que propósito ele elaborou este plano? Este plano foi elaborado para louvor da glória dele, para manifestar a sua glória no mundo. Esta é a razão pela qual este plano foi elaborado, para louvor da glória de Deus. Então, eu espero que tenha ficado claro para você que a nossa união com Cristo tem as suas raízes na eternidade, tem as suas raízes num plano que o próprio Deus elaborou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus concebeu a você e a mim em união com Cristo. Irmãos, uma das metáforas que a Bíblia usa para falar da nossa união com Cristo é a metáfora do casamento. Como regra geral, um casamento nos tempos bíblicos, ele era arranjado pelos pais do jovem casal. O pai geralmente estabelecia o plano para o futuro do seu filho, e o plano que o pai estabelecia para o futuro do seu filho incluía encontrar uma jovem para ser esposa do filho. Pois bem, Deus o Pai, ao elaborar o seu plano, incluiu o casamento de seu filho. Cristo é o noivo. Nós somos a noiva que o Pai escolheu para o seu filho. Nós somos um presente do Pai ao Filho. Você se lembra
de como Jesus orou por nós na sua oração sacerdotal está registrada em João 17. Jesus orou dizendo: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Nós fomos dados ao Filho pelo Pai. Nós, a igreja, somos a noiva que o Pai preparou desde a eternidade para o seu Filho. Deste modo, irmãos, no plano eterno de Deus, nós fomos concebidos em união com Cristo. As raízes da nossa união com Cristo estão na eternidade. Esta união, eu já disse, ela é chamada de mística, por causa da sua natureza misteriosa. Há muitos mistérios. Isso significa que quando nós tratamos deste assunto, nós haveremos de nos defrontar com muitas perguntas sem respostas. Mas, a esta altura, eu creio que uma coisa está clara e uma coisa é certa. Você não é um acidente. A sua vida não é uma casualidade. A sua salvação não é o resultado do acaso. Não é uma questão de sorte. Tudo segue um plano elaborado pelo próprio Deus antes que o mundo fosse criado, antes que qualquer coisa existisse. E neste plano eterno, você foi unido a Cristo. Quando você foi concebido na mente de Deus, você já foi concebido, já foi imaginado em união com Cristo. Irmãos, nós nunca poderemos entender e explicar estas coisas plenamente, mas isto deveria colocar você de joelhos em adoração pelos séculos dos séculos. Deus pensou em você antes da fundação do mundo, como estando unido a Cristo. Você foi escolhido para noiva do Filho eterno de Deus. Isso deveria colocar você de joelhos em adoração pelos séculos dos séculos. A Deus seja a glória eternamente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por nos permitir penetrar um pouquinho os teus desígnios eternos. Obrigado por revelar a nós, compartilhar conosco essas coisas tremendas, maravilhosas, estupendas, que estão muito além da nossa capacidade de compreensão. Mas é muito bom saber que tu pensastes em nós antes da fundação do mundo. E não apenas isto. Pensastes em nós como estando unidos a teu Filho, a teu amado Filho, a teu eterno Filho. Ah, Senhor, muito obrigado por nos incluires no teu plano como noiva do Cordeiro. Bendito sejas, agora e eternamente. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do nosso estudo bíblico virtual
Desejamos a todos uma boa noite e lembre-se sempre de que a sua união com Cristo tem as suas raízes na eternidade. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.